Ora, então sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um episódio dos Leões em Jogo. Como de costume, estamos aqui para fazer a análise aos mais recentes jogos do nosso Sporting. Vamos também abordar o jogo da nossa equipa B, mais uma vitória. Falaremos, obviamente, também dos jogadores emprestados e das modalidades. Parra, muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, obrigado e a ti e a todos os que nos estão a ouvir. E basicamente, como desta vez, não, excepcionalmente, não vamos ter aqui a voz dos leões, esta nossa nova rubrica, mas pronto, mais uma vez reforçamos também que todas as vossas questões são muito bem-vindas. Na próxima semana, esperamos fazer esta rubrica aqui convosco, também com as vossas perguntas, e basicamente é isso. Não sei se tens algo mais a acrescentar para em relação a isso. Pronto, foi uma semana que vivemos um período tão fantástico. Os passarinhos a cantar, o Sporting a ganhar ao Marselha, o Sporting a Sim. ganhar ao Tondela. Portanto, foi tudo tão maravilhoso que, portanto, os nossos amigos sportinguistas não tinham qualquer questão. Era normal. É normal isso acontecer. Tá bom é Agora, isto, quer dizer. eventualmente, com a Juventus, portanto, vai ser o 20º jogo em terras italianas que Uhum. nunca conseguimos ganhar, portanto, vai ser um jogo só por isso já dá para ver o grau de dificuldade que o Sporting vai ter, e portanto pode ser que entretanto haja algumas questões que nós precisamos também, que os nossos, Claro. os nossos amigos e espectadores do Sporting também participem nos Leões em Jogo. Com certeza. É isso mesmo, portanto, cá estaremos também para responder às vossas questões e basicamente é isso. Indo direto ao assunto, dupla jornada com o Alverca, o primeiro jogo para a Taça da Liga, que nos valeu também o apuramento para a Final Four, e o último jogo da sexta-feira passada, mais uma vitória no campeonato. Parra, dois jogos bastante distintos, em que o primeiro jogo já sabíamos que íamos rodar a equipa toda, que foi o que aconteceu. E o segundo jogo, mais a sério, digamos assim, com os pesos pesados, mas acabou também como esperávamos por ser o jogo mais complicado, onde tivemos mais dificuldade em passar. Começando já pelo jogo da Taça da Liga, o que é que te apraz dizer? Olha, para já acho que o nosso Mister Rui Borges está de parabéns porque todos nós queríamos que realmente com tão pouco tempo de descanso que os principais jogadores do Sporting não jogassem, mas se calhar estávamos à espera que pelo menos no banco tivessem, mas nem no banco tiveram. Portanto, aquilo foi Uhum. uma aposta total e que deu resultado, e ainda bem que o Mister Rui Borges teve essa coragem. E a verdade é que correu muito bem, e principalmente para o Kenda e para o Blopa. O Kenda, porque não é um habitué de marcar golos e agora em 2 jogos consecutivos marca golos. Foi no, Uhum. no, no jogo eh, Com a de Tondela, não é? cabeça com o Tondela e agora com a Com o Bizarro Alverca. com o Alverca. Uhum. E o Blopa, que já tínhamos aqui falado, tu inclusive já tinhas dado essa indicação, que era um lateral direito ou lateral esquerdo muito Sim. promissor, e também me surpreendeu, a mim e a todos, acho eu, realmente um jogador interessante, não tanto pela finalização e ter marcado os 2 golos. Aquilo que eu gostei mais da finalização, se calhar até nem foi bem o golo. Eu gostei da forma simples como ele tirou o adversário do caminho. Portanto, ele fez-me Uhum. lembrar ali um bocado o Nuno Mendes, e acho que temos ali um futuro lateral do Sporting. Pelo Sim. menos eu espero. E portanto foi um jogo que tornou-se fácil. A verdade é que o Sporting rodou a equipa toda, o Averca também rodou alguns jogadores, rodou também o guarda-redes. O golo apareceu logo muito cedo e estavam decorridos 20 minutos, ou ainda não tinham decorrido 20 minutos, já tínhamos marcado o primeiro do Kenda, e portanto acaba por ajudar também a que tudo corresse bem. Foi uma vitória sem grande história, 5-1. Deu para ver os miúdos da formação, aqueles que nós aqui falamos e elogiamos, e realmente parece que nos ouviram, porque foram apostar nos miúdos, e eles estão de parabéns. O Blopa, o Flávio Gonçalves, o Rodrigo Ribeiro e o outro jogador, o Cris João Grombai Muniz. também?
Exatamente, tu é que sabes dizê-lo bem, porque eu não me arrisco a dizer O Cris Grão também é o bem. Ken, chamam-lhe o Kenda 2. Vamos chamar E Kenda 2 para facilitar isto. sim, eu reparei de facto que é melhor chamarmos daqui para a frente Kenda 2. O Kenda 2 realmente tem uma ginga muito parecida com a do Kenda, a forma de levar a bola, Sim, de transportar a bola, e por isso acho que sim, quase toda sim. a gente, ao ver aquele menino a jogar, percebeu que pá, há aqui semelhanças com o Kenda. Já o Blopa faz-me mais lembrar o Nuno Mendes, mas pronto, Sem até dúvida. pela sua postura, tem uma estampa física que ele apresenta, portanto faz lembrar o Nuno Mendes. Sem dúvida. E pronto, acho que não há grande história. Também fiquei contente Sim. do quinto gol do Ioannidis, porque o Ioannidis também esteve muito bem a assistir e marcou um belo golo. E portanto, acho que também é Uhum, daqueles golos que dá confiança a qualquer avançado. Fiquei contente uhum. também por ele. E o jogo não tem assim muita história. Basicamente, portanto, foi aquele golo sofrido depois no fim que borrou um pouco a pintura, mas não deixa de ser uma grande goleada, 5-1, e, e não tenho assim muito mais a dizer. Muito bem. Estamos nas meias finais da Taça de Liga, que era o objetivo. Acima de Uhum. tudo, temos a equipa fresca para jogar o segundo jogo com o Alverca, portanto, objetivo conseguido. E passando já, eu não tenho mais nada a acrescentar em relação ao primeiro jogo, disseste tudo, portanto é isso. Indo diretamente ao jogo para o campeonato com o Alverca, como tinha referido há pouco. Voltaram os pesos pesados, equipa titular, mais complicado, como estávamos também à espera. O Alverca é uma equipa também que está ali à procura de um grupo e de uma equipa base, digamos assim. Também rodaram a equipa, relembrar também que tinham rodado cinco jogadores que normalmente são titulares que tinham refrescado na Taça da Liga. Portanto, estávamos à espera de dificuldades e tivemos-las na sexta-feira passada. Foi um jogo que, basicamente, só para fazer aqui o enquadramento, Parra, primeira parte, Sporting praticamente sempre, e já vou passar depois à estatística, mas praticamente sempre em ataque posicional, mas faltava ali alguma inspiração, não é? Algum momento em que conseguíssemos abrir o marcador, não é? Exato, assim foi uma equipa, como disseste bem, portanto, nós jogámos com a nossa melhor equipa, eles também, e depois já se sabe que uma equipa que leva 4-0 com o Gil Vicente no jogo anterior, leva 5-1 do Sporting, vai para o terceiro jogo e portanto bloco baixo. O Sporting lá está, o jogo todo em organização ofensiva, a procurar espaços, tentar chegar ao gol, criar oportunidades e realmente estava muito difícil. O avançado também não jogou contra nós, portanto, na Taça da Liga, e o avançado é um avançado possante e portanto o jogo do Alverca passava muito por isso, bola na frente, na profundidade para para o Maresi aguentar a bola e esperar que a equipa subisse e depois com isso tentar também criar alguma surpresa no Sporting. Uhum, Portanto, nesse aspecto acho que o Diomande esteve impecável. E faltava mesmo era o golo e depois lá está, o tempo vai passando, sabíamos que assim que marcássemos o golo as coisas ficariam resolvidas, como em 90% dos jogos em casa do Sporting que são assim, é o Sporting a jogar contra uma equipa com o bloco muito baixo e com o autocarro, né, como se costuma dizer, uhum, e o Sporting e a organização ofensiva constantemente a procurar espaços. Fomos para o intervalo 0-0, né? E portanto fiquei um pouco apreensivo, como é óbvio. uhum, Sabíamos que na segunda parte o tempo ia correr contra nós e, e pronto, eu só queria que o Mister Rui Borges fizesse-me a vontade, que eu já tinha dito aqui, que era jogar com os dois na frente ao mesmo tempo, e fez, e o resultado está à vista, portanto acho que também nesse aspecto acho que se calhar é uma solução que vai passar muito no futuro, nestes jogos com estas equipas, principalmente. Curiosamente, e só fazendo aqui um paralelismo, curiosamente o Mister Rui Borges falou disso na conferência de imprensa, que se calhar até com os Juventus podem jogar os dois, aí já uhum, não concordo. A Liga dos Campeões é outro nível, acho que aí convém ter o Pote na posição dele a avançar de esquerdo, que também, em eventual necessidade, recuar para o meio campo, que ele é muito inteligente dessa forma.
e aí ganhámos E também, superioridade no meio e isso campo. vimos também com o Alverca, não é? Essa situação, quando o Pote desceu para sair o Simões, não é? Exatamente, portanto, o Simões também já estava cansado e, portanto, o Pote desceu para o meio campo e pronto, fico contente porque realmente o golo apareceu numa bola parada, que é Uhum. algo que já não é muito normal, e curiosamente com o mesmo jogador, o Ionidis, portanto, dois cantos, dois golos. É bom saber que realmente o jogador, o nosso avançado, tem um bom jogo de cabeça e só falta é as bolas a serem cruzadas de maneira a que, a que ele possa dar o seu Sim, contributo, que claro. é mais do mesmo, como temos aqui falado, muitas vezes os cruzamentos também não são feitos nas melhores condições, e, portanto, aí Uhum. o avançado também não pode fazer muito mais. Ahm, e depois o Pote fechou a loja, como se costuma Vantagem, não é? dizer, Sim, com um belo golo. Portanto, também fiquei contente por ele. Foi mesmo aquele golo de levantar o estádio. completamente. E pronto, foi um jogo difícil, não se esperava. Se calhar havia alguns sportinguistas que com a equipa B ganhámos 5-1, com a equipa principal ganhamos 10-0. É. Eu não, Só que não. eu sabia Claro, perfeitamente e muitos sabem que estas coisas no futebol, e principalmente com uma equipa depois de uma goleada, ainda vai com o orgulho ferido, claro. ainda vai mais recuado e portanto Mais cautelas. vai fazer pela vida, né? Como é óbvio. Claro, sem dúvida alguma. Muito bem, posto aqui a tua análise, vou fazer a minha análise também ao nível dos dados e estatística, e também para complementar isso, vou também dizer o que eu acho, o que eu achei do jogo, no fundo. Então, basicamente, o que é que nós tivemos? Olhando em primeiro lugar para o ataque momento, vemos que o jogo, a nível de ataque posicional, é praticamente todo Sporting, ou seja, na primeira parte quase não houve alverca no jogo, como te referiste também. Diomande, muito bem a tapar ali as transições do Alverca, portanto, aí completamente imperial. E na segunda parte, o Alverca teve apenas ali, apareceu um pouco, como se pode ver no gráfico, no início da segunda parte e no finalzinho, já depois de já estar 2-0, há ali uma pequena tentativa de resposta do Alverca. No fundo, é isso que podemos ver a nível do ataque momento. Depois, a nível de grandes oportunidades, apenas 2-0 para o Sporting, portanto não criámos muito, e isso é notório em função do jogo que nós vimos, não é? Remates 27-8, apesar dos 27 remates, só dois terem sido perigosos. Enquadrados 8-0. Remates dentro da área 20 contra apenas um do Alverca. Depois, ao nível dos cantos, 10-0. Felizmente que desta vez até marcámos dois gols de canto, um deles foi anulado também. Portanto, isso é algo positivo que estavas a referir e eu concordo de frisar esse ponto que de facto, menos mal, já começamos a marcar gols de canto, ainda bem. Depois, também aqui no gráfico, podemos ver o próprio mapa de ataque, vê-se também que atacámos muito mais pela esquerda, foi a zona preferencial dos nossos ataques. Aqui do ponto de vista mais defensivo agora, defesas de guarda-redes, houve 5 defesas do guarda-redes do Alverca, o Rui Silva não fez nenhuma defesa. Duelos aéreos, apenas 8 ganhos em 21, portanto aqui descemos um pouco ao nível dos duelos aéreos para apenas 38%. Nos dribles tivemos 7 bem executados em 18, apenas 39% nos dribles, também lá está, justifica-se pelo facto do Alverca ter jogado com ligas muito recuadas, linha de 5, em certas alturas até linha de 6, que era isso também que eu queria referir. Depois, passos no último terço, 120, 199 em 241, portanto dá uma eficácia de 83%. Na bola longa, achei que estivemos bastante bem, apesar de tudo, apesar de jogarmos contra uma defesa bem baixa, 26 em 34, portanto dá 76% de aproveitamento. E nos cruzamentos tivemos 8 em 30, portanto aqui 27%. Eu acredito que existe margem para fazermos melhor, apesar de já termos tido 8 cruzamentos bem efetuados. Aqui o problema foi que tentámos 30 vezes, mas pronto. Resumidamente, estes são os dados. O que é que eu queria dizer também? Basicamente, refrisar este ponto que o Sporting tentou, não estava a surgir, as coisas não estavam a sair naturalmente. O Alverca, na minha opinião, defendeu bem no espaço e defendeu com agressividade. E acho que foram com mais agressividade até às bolas do que nós, na minha opinião. E isso fez com que eles conseguissem chegar ao intervalo empatados.
Na segunda parte, é verdade que o jogo acaba por se desbloquear num canto, a equipa ainda não se tinha começado a enervar, mas podia começar a acontecer e até podíamos, infelizmente, ter saído do jogo sem a vitória. Felizmente isso não aconteceu, mas fica aqui mais uma vez o alerta: a jogar contra defesas de 5 de 6. Isto também aconteceu no passado, eu lembro-me até de um jogo com o Casa Pia em casa, na altura do Mister Amorim, que também ganhámos 2-0 contra uma linha defensiva de 6. E outros casos também até com o próprio Portimonense. Há várias equipas que adotam esta estratégia porque sabem que o Sporting, ainda para mais neste momento, é difícil responder também só com um avançado e se calhar com um trincão não tão dinâmico, com um pote, esse sim, a subir de forma, mas o Pote sozinho também não consegue resolver os jogos, na minha opinião. Portanto, faz com que fica aqui o alerta. Defesas que joguem com 6, com linha de 6, temos que encontrar mais soluções, temos que ter mais homens também a aparecer na frente para conseguirmos desbloquear. Ainda assim, tivemos quase 30 remates mais uma vez, portanto, não podemos dizer que não rematámos, mas no fundo é isso. Fica aqui apenas este alerta, que era isso que eu gostaria de sublinhar, no fundo. Sim, eu por acaso, tu falaste e bem da maior parte dos cruzamentos e do ataque ter sido do lado esquerdo, e eu de facto o lado direito não funcionou muito bem, nem o Catamo, nem o Vagianidis, nem o Pequenda quando entrou. Sim. Notei que eu volto a frisar, para não me quero estar aqui a repetir, mas eu acho que de facto o Kenda e o Catamo são dois jogadores que são excelentes para o sistema do 3-4-3 como Uhum. alas, mas eu vejo-os mais quase como laterais, do que propriamente como extremos, porque na zona no último terço, na decisão do último terço, muitas vezes eles pecam. E se calhar é por causa disso, porque já habituaram-se muito tempo a jogar sempre daquela forma, e depois jogando a extremo tem que decidir de outra. Sim, Eh, é isso. e também o Trincão, de facto, acho que também está um bocadinho em baixo de forma. Notei nestes Uhum. últimos 2, 3 jogos, eu não noto ele com aquela frescura física e com aquela capacidade de decisão. Põe-se muitas vezes, às vezes por caminhos, parece que vai logo para os piores sítios onde estão Uhum. mais adversários, e tem assim umas atitudes assim um pouco suicidas que perde a bola, e portanto confesso que não, estes últimos jogos não estou a gostar muito do Uhum. Trincão, Uhum. e nem do Catame e do Kenda. Por isso é que Sim. também gosto de frisar, acho que o Soares, vejo muito parecido com o Paulinho, em que ele tem um toque, tem muito mais, pronto, mais técnica, mais criatividade, mas é aquele jogador requintado, mas que depois falha alguns golos, e portanto acho que como o Paulinho também resultou bem com o avançado ao lado, acho que o Soares também resultaria com os dois. Volto a Uhum. frisar, é um crime ter um destes jogadores no banco, por isso acho que tinham que jogar os dois, Sim, principalmente nestes jogos. sim, Principalmente sim. nestes jogos. Concordo contigo, sem dúvida. Seria também mais uma forma de baralharmos um pouco as marcações também, efetivamente. Muito bem. Posto isto, está feita a análise aos dois jogos com o Alverca. Vamos passar agora aqui à análise da arbitragem da jornada 10. Antes de passarmos à jornada 10, nós queríamos só aqui fazer uma pequena ressalva relativamente a um jogo que ficou por abordar a semana passada, porque quando nós gravámos o programa, o jogo ainda não estava concluído. Foi aqui o Moreirense Porto, que o Porto venceu 2-1, portanto, vitória sem contestação do Porto do ponto de vista da arbitragem. Houve aqui um lance aos 44 minutos em que o Froholt é agarrado por Ian na grande área, grande penalidade bem assinalada, portanto, foi aqui o gol do empate do Porto, também nada a dizer, decisão correta. Indo diretamente ao jogo do Sporting com o Alverca para o campeonato, jornada 10. Portanto, aqui aos 10 minutos, falta sobre o Fresneda, que era merecedora de cartão amarelo por evidente negligência. Portanto, ficou aqui um amarelo por mostrar ao adversário. Aos 35 minutos, na falta de Amorim sobre Ullmann, também cartão amarelo bem exibido, neste caso tudo certo. 53 minutos,
Diomandé não comete falta sobre Maresi no limite da área, portanto, que fique claro neste lance que foi muito falado até por um candidato a presidente de um dos nossos rivais que exigia a expulsão do Diomandé e penalti e diabo 7, até, a falta até era fora da área, mas enfim. Não há absolutamente nada. O Diomandé ganha realmente na força, que tem a mais do que o Maresi no corpo, portanto não há nada a dizer. 72 minutos, simulação grosseira de Nabil dentro da área. Diomandé não fez falta, cartão amarelo por simulação, ajustava-se. Aqui consideramos a decisão como correta, se bem que poderia ter sido também demonstrado um cartão amarelo, não ficava, não destoava em função da simulação. Aos 85 minutos, cartão amarelo bem exibido a Vagianidis pela forma menos cuidada como abordou o adversário. E aos 93, não há motivo para marcação de penalti no lance entre Diomandé e Tiago Leite. Tiago Leite terá amortecido a bola com o braço quando fez a recepção, portanto aqui a jogada fica logo ferida de ilegalidade em função desta recepção. Depois, no Vitória e Benfica, há aqui dois casos, dois lances capitais que mancharam, no fundo, a arbitragem. 46 minutos, Sudakov, sem ter como jogar a bola, de perna firme, atingiu a perna de Samu grosseiramente. O cartão mais adequado teria sido o vermelho, portanto, aqui foi-lhe mostrado o cartão amarelo, mas vê-se claramente que nem o VAR, nem o próprio árbitro conseguiram julgar de forma exata e correta que se trata de uma agressão. A forma como Sudakov entra com os pitons na perna do Samu é claramente para expulsão. E aos 56 minutos, também mal ajuizada a expulsão de Fábio Blanco, pois, apesar do pé em riste, o contacto com o adversário se deveu ao movimento contrário deste. E também para adicionar aqui esta situação, o facto de o próprio movimento de um jogador e do outro, Fábio Blanco, quando vai com o pé no ar, digamos assim, só acerta, nem acerta na perna, ou seja, acaba por acertar apenas no calção do jogador benfiquista, portanto, aqui mal também o árbitro acaba por o Benfica acaba por vencer 3-0. No momento em que o Sudakov devia ter sido expulso, ainda estava 0-0, perto do intervalo. Quando o Fábio Blanco é expulso, estava apenas 1-0 o marcador, portanto, aqui também há coisas a relatar que não correram bem neste jogo. Não sei, Parra, se queres também tecer aqui algum comentário relativamente ao jogo do Benfica. Portanto, consideras então que apesar de ser beneficiado, a vitória do Benfica não é colocada em causa? Sim, no caso, nós vamos fazer já passarei também a revista a Liga Real, mas basicamente não podemos retirar pontos ao Benfica, apesar de, porque é bastante subjetivo, não é? Estamos a falar de expulsões, não estamos a falar de lances capitais como grandes penalidades ou golos anulados e afins. Portanto, nesta situação, apenas podemos contabilizar expulsões mal efetuadas, isso vai entrar na Exato. nossa contagem, mas não a questão dos pontos. Então, neste momento, 6 milhões de pessoas devem estar confusas, porque se eles acham que lhes foi retirado uma taça de Portugal do seu museu quando estavam a ganhar 1-0 e perderam porque o Mateus Reis devia ter sido expulso, porque Uhum. acreditavam que mesmo o Sporting com -1 nunca conseguiria marcar o gol. Por isso, agora realmente também é o Guimarães com um jogador a mais, eh, com o Sudakov expulso, portanto, apesar de tudo, poderia realmente o Benfica, em contra-ataque, defendendo, chegar à vantagem. Mas pronto, não deixa disto ser um episódio, pá, pronto, que lamentamos realmente que isto tenha acontecido, porque isto já deve ter provocado um curto-circuito na cabeça de muita gente, pelo menos em 6 milhões, Sim, e pronto. Mas não é sei. isso. Muito bem. Inclusive até. Exato. Diz, Parra, diz. Não, e realmente é como tu dizes, é subjetivo, tudo pode acontecer, mas portanto não tenho assim muito mais a dizer. Certo. Só para terminar aqui, no jogo Porto-Braga, dois lances capitais também, desta vez ajuizados corretamente. Aos 32 minutos foi bem invalidado o golo ao Porto,
depois Bednarek carregou Ornisek na área de baliza, sem que este estivesse na posse da bola. Portanto, aqui falta clara e bem assinalada, gol bem anulado. E aos 51 minutos não ficou por marcar falta no lance do golo do Braga. No caso, a Lagerbilk sobre Alberto Costa. Vê-se nas imagens que o Alberto Costa claramente se atira à espera que seja marcada uma falta. Visto que neste caso ambos estavam-se a agarrar mutuamente. E aqui o Alberto Costa deixa-se cair sem intervenção do Bracarense. Portanto, basicamente fica feita também a análise ao jogo do Porto com o Braga. E indiretamente à Liga Real, vemos aqui basicamente o Sporting com 25 pontos na Liga Portugal, tem neste caso 26 pontos na Liga Real, portanto aqui uma diferença de um ponto a menos que se prende com o jogo com o Porto, no fundo, em que, na nossa opinião, o resultado adequado teria sido o empate, portanto, aqui um ponto sonegado ao Sporting. O Porto, 28 pontos na Liga Portugal e também 28 pontos na Liga Real, porque tem o benefício de 2 pontos num jogo e prejuízo de 2 pontos no outro, ou seja, benefício de 2 pontos no jogo com o Sporting, como já referi, e prejuízo de 2 pontos no jogo com o Benfica, por terem ficado, se bem se recordam, duas grandes penalidades por assinalar a favor do Porto, portanto aqui 0 pontos de diferença. O Benfica, aqui há uma atualização ao nível das expulsões, como podem ver no quadro também, número de jogos com expulsões perdoadas 3 e número de jogos em adversários mal expulsos 2. Portanto aqui houve as duas situações no mesmo jogo em Guimarães para o Benfica, a nível de expulsões perdoadas e adversários mal expulsos. 24 pontos na Liga Portugal e 23 pontos na Liga Real, portanto aqui tem um ponto a mais, também em função, como já referi, do Porto Benfica, em que deu empate na realidade, mas na prática deviam ter perdido esse jogo. Portanto, fica aqui feita a nossa análise em relação também à Liga Real. E já agora encadeando, Parra, com estes assuntos da arbitragem e afins, gostávamos aqui também de chamar à colação uma notícia de hoje, na verdade, em que consta no relatório do árbitro Fábio Veríssimo, que foi o árbitro do Porto Braga, eventos, pelo menos estranhos, que aconteceram no Estádio do Dragão. Nomeadamente, no intervalo, aparentemente, havia uma televisão junto ao balneário dos árbitros em que basicamente havia um lance que estava a dar em loop, que era esse lance que eu referi há pouco, precisamente, o lance do golo anulado ao Porto, em que o árbitro se sentiu também coagido a ir para a segunda parte, tendo passado aqui esta imagem, esta mensagem subliminar que o Porto acha que, pronto, é a maneira que mais a Norte utilizam para coagir os árbitros, não é? Fazendo passar aqui estas mensagens muito subtis. E pronto, e gostaríamos também de destacar este facto. Parra, não sei o que é que tens também a dizer em relação a estas práticas. Eu fico muito contente, porque há uns anos atrás o árbitro não tinha coragem de dizer isto e, portanto, foi preciso alguém estar preso atrás das grades, que eventualmente, por acaso, o processo até se chama guarda pretoriana, portanto, o nome diz tudo, e um senhor já ter saído de lá e neste momento também já nem está cá, felizmente, a não ser que por a aparição de Halloween tenha ido, tenha, Tá, tenha ido. mas está sempre nos corações dos nossos rivais, não é? Exato, e portanto, acima de tudo, aquilo que fico contente é porque realmente os velhos costumes mantêm-se, né? Só que agora já não surtem tanto efeito, não é? Porque parece que já ninguém liga muito a isso. Quem é que me Pois. vai, quem é que me vai bater agora? Já ninguém me vai bater. Estão todos Exato, presos. está tudo dentro, pá. Mas pronto. É isso, no fundo. Não me Muito bem. fazes nada, não me fazes nada. E é isto. Sim, mas no fundo é isso. Gostávamos também aqui de frisar este assunto. Parece-nos bastante relevante e para quem se diz como o presidente do Futebol Clube do Porto, o arauto da seriedade e da honestidade, mais uma vez fica aqui desmascarado perante todo o país que as práticas do antigamente foram basicamente pescadas do passado que ele Mas tanto não, mas não, condenava. estão, não correm bem, já não correm bem. Antigamente o árbitro tinha medo e
e ia para a sim. jarra e era castigado porque alguém, E corria para que havia longe pessoas, os jogadores havia do Porto. certos, exatamente que havia certos senhores que se sentavam à mesa e decidiam quem é que era campeão, não é? Inclusive um Exato. deles já veio para a televisão dizer que era assim que as coisas se passavam, era Sim, assim que se sim, sim, escolhia sim. o presidente da liga, e Sim, eu liguei sim. para o lugar, para o fulano tal, e fomos almoçar uma mariscada e decidimos, "Ah, então quem é que Sim, vamos chamar para presidente?" Portanto, isso era uma coisa assim, eram exato. práticas. Isso acabou, Exato, felizmente. felizmente acabou, porque tanto um como o outro foram corridos dos seus próprios clubes e bem. E aí, Sim, nesse aspecto, há de salientar não só os adeptos do Porto, como os adeptos do Benfica, de terem realmente corrido com essas pessoas, sim, felizmente. sem dúvida. Muito bem, posto isto, vamos agora passar à análise da nossa equipa B. Vitória em casa por 3-2 contra o Feirense, um jogo equilibrado. Parra, o que é que nos tens que destaque é que fazes deste jogo? Sim, um jogo que não começou bem, porque a equipa começámos por sofrer o primeiro golo e uma excelente resposta logo a seguir. Eu, por acaso, fiquei curioso quando vi que já estávamos a perder 1-0. Pensei, isto agora, será que a equipa vai tremer? Mas muito bem a equipa, acabámos por, ainda antes do intervalo, dar a volta com o gol do Manuel Mendonça e penalti bem convertido pelo Rafael Nel depois do primeiro penalti ter Sim, sido ter repetido. falhado e ter sido Sim, repetido. Portanto, à sim, segunda marcou e depois na segunda parte o Rodrigo Ribeiro marcou o gol da tranquilidade, digamos assim, 3-1, se bem que depois na parte final o Feirense ainda reduziu para 3-2, mas lá está, a situação que eu quero que o Mister Rui Borges recrie na equipa principal, o Mister João Gião está a recriar na equipa B, que é aquilo que eu já tinha também falado, que é o Rodrigo Ribeiro e o Rafael Nel. O sistema é um 4-3-3, mas em que o Rodrigo Ribeiro, que é um segundo avançado, joga um bocado mais na esquerda e o Nel no meio. Portanto, seria um bocado essa, uhum, essa situação que eu gostaria de ver recriada com o Soares e com o Ionidis. certo. Já Muito estou-me a bem. repetir demasiado, né? Estou-me a repetir demasiado Sim, mas é para ficar bem claro. Exato, Não, mas é exato. interessante. Eu acho interessante também o que tu dizes, em função, porque isso é uma coisa que também, lá está. Há uns anos atrás, o Mister Amorim tinha como base o 3-4-3. A própria equipa B tentávamos jogar também da mesma forma, muito parecido. O ano passado, o Mister Gião, alterou ligeiramente e passou em 3-5-2. E vê-se que agora já estamos com outras dinâmicas também, se calhar em coordenação com o Mister Rui Borges, para uma defesa a 4, e há coisas que já começam, não é? Parece encaixar um bocadinho também com a forma como a primeira equipa joga. Exato. Mas apesar de termos jogadores também para jogar das duas formas, e portanto opções não faltam, a verdade é essa, na nossa equipa B. Mas enfim, resumindo e concluindo, o que eu também só gostaria de dizer é que muita classe do Rodrigo Ribeiro naquele terceiro gol de calcanhar, foi brutal. Continua a evoluir, estou a gostar de ver, sinceramente. Já jogou na equipa principal e espero que continue a ganhar confiança. Queremos ver o nosso Rodrigo a evoluir cada semana que passa. Sem Uh, dúvida. Para mim, Nel, diz. para mim é sempre no banco. Estavam os dois avançados a jogar, o Soares Sim, e o Ionidis, e ele no banco sempre. E de vez em sim, quando, para não perder o ritmo, ir à equipa B para fazer um jogo exato. para não perder o ritmo. Mas Sim, claramente, como tal e qual como tu dizes, gosto tanto dele como do Nel, gosto bastante. sim. Nel, a questão que eu ia dizer, a questão da grande penalidade repetida, se calhar vão dizer os nossos rivais que há interesses escondidos para o Sporting B ser campeão da segunda Liga e por isso é que repetem penaltis. Isto só no Sporting é que acontece, que nós mandamos nisto tudo, então Mandamos nisto tudo, nós até a mandamos nisto equipa tudo. B nos repetem penaltis. Pá, não tivessem entrado, o jogador do Feirense não tivesse entrado dentro da área e que o árbitro não repetiu o penalti, é muito simples. Exato. Mas pronto. E basicamente é isso. Vimos o nosso Blopa também de regresso à equipa B do lado direito, a fazer um bom jogo também. E no fundo são estes os meus destaques da equipa B. Queremos é que eles continuem com este ritmo alto. Vêm aí dois jogos fora de casa agora, portanto vão ser dois jogos também um pouco mais complicados, mas cá estamos para acompanhar e basicamente é isso. Exato, e já agora vou só acrescentar aqui também, em jeito, como tu deste-me esta deixa, eu vou aproveito o Blopa,
Acho bem, o Mister Rui Borges convocou para o jogo com a Juventus portanto acho que é uma boa oportunidade porque realmente o azar de uns é a sorte dos outros. O Blopa entrou bem, a seguir o Fresneda quase que por coincidência lesiona-se, uma lesão do tornozelo que a obriga a parar durante cerca de 2 semanas e portanto o Blopa acaba por ter aqui uma nova oportunidade e para poder dar o seu contributo e aparecer mais uma vez. Esperemos que Uhum. sim, não como titular contra a Juventus, como é óbvio, não estou a falar disso, mas eventualmente poderá nestes dois jogos. Não sei se o Vagianidis vai fazer os 180 minutos, portanto, pelo menos Sim. com a Juventus e com o Santa Clara deveria haver alguma rotatividade, Uhum. uh, como o Mister Rui Borges tem estado a fazer até aqui. Exato. Sim, no fundo é isso. Muito bem, passamos então agora a jogadores emprestados. Parra, o que é que aconteceu este fim de semana? Exato, este fim de semana e vou buscar aqui um bocado a cassete atrás e também a meio da semana. Porquê? Porque eh, começo já aqui pelo Alexandre Brito, que jogou a meio da semana para a Supertaça e entrou aos 73 minutos na derrota de 5-4 após penalidades com o AEK de Larnaca. Ao fim do tempo regulamentar estava um igual. E entretanto, agora neste fim de semana, no jogo frente ao AEL Limassol, não saiu do banco. No entanto, já está aqui o quadro atualizado: tem 2 jogos, 0 golos e 0 assistências. Entretanto, Diogo Travassos foi titular e saiu aos 78 minutos na vitória frente ao Aroca por 2-0. Portanto, contas feitas: 7 jogos, 1 golo e 0 assistências. Koba Coendridi foi suplente, entrou aos 87 minutos no empate com o Young Boys 0-0. Tem até ao momento 14 jogos, 0 golos e 0 assistências. Relativamente ao Biel, não saiu do banco frente ao empate, frente ao Internacional de 0-0. 20 jogos, 0 golos e 2 assistências. Já agora queria só aproveitar, soube esta semana foi notícia portanto, no Brasil que, e acabei por descobrir o tipo, os moldes com que ele foi emprestado. Portanto, o Biel teria que fazer um determinado tipo de número de jogos para que seja acionada automaticamente a cláusula de compra do Atlético Mineiro de Uhum. 8 milhões, jogo eu, ou de 6, agora já não sei precisar bem. E a verdade é que assim se explica porque é que, e quem tem acompanhado aqui o nosso programa vê que ele joga 60 minutos, sai sempre nas segundas partes, outras vezes só entra na segunda parte, então ele nunca faz os 90 minutos e é mesmo propositado. E a torcida do Atlético Mineiro não aprecia muito a forma como esse negócio foi feito e, portanto, já fizeram. A notícia era essa: era que fizeram uma folha de Sim. Excel em que contabiliza os minutos para ter a certeza que ele de facto não cumpre, que é para o Atlético Mineiro não o contratar. Portanto, Uhum. é uma má notícia para nós. Portanto, Sim. gostaríamos de fazer dinheiro, se possível, com um jogador que não teve teve as oportunidades o ano passado, mas julgamos que todos nós que não cumpriu, se calhar, aquilo que se esperava, né, de um jogador de Uhum. 6 milhões. E pronto, era só essa curiosidade que eu queria deixar aqui. Portanto, Muito bem. infelizmente, o Biel parece que não vamos conseguir ter sorte. Vamos ver, vamos acompanhar também, mas de qualquer das formas, mesmo que não seja comprado pelo Galo, pode ser que continue a evoluir, mesmo jogando 60 minutos, pode ser que evolua um pouco esta época. Veremos, não é? Muito bem, vamos passar então agora rapidamente para as modalidades. Houve também bastante ação este fim de semana, começando desde já pelo futsal, que os jogos não foram no fim de semana, ou seja, o último jogo foi no sábado passado, mas houve 2 jogos anteriores a contar também para o apuramento da Futsal Champions League. No apuramento para os oitavos de final da Champions League, depois da histórica vitória por 19-1 ao Pristina e do triunfo folgado por 7-2 ao Kairat, os Leões venceram o Novo Overiembre por 4-0. Com o apuramento assegurado, Nuno Dias fez algumas poupanças e os marcadores foram Henrique Rafanhã, Alan Guilherme, Bruno Pinto e Merlin. Portanto, está cumprida a missão do nosso futsal. Estamos em mais os oitavos de final da Champions.
formato esse que vai mudar um pouco este ano, mas lá estamos entre as 16 melhores equipas da Europa. No hóquei, o Sporting venceu fora o Carvalhos por 11-0. Aos 10 minutos, a equipa da casa até marcou primeiro, embora o gol tenha sido anulado. Depois disso, no mesmo minuto, Rampulha abriu a comporta dos golos. Henrique Macalhães fez o segundo e Nolito falhou uma grande penalidade, mas iniciou a jogada que culminou no gol de Santiago Honório, que estabeleceu o resultado de 3-0 ao intervalo. Rampulha viu o cartão azul na saída para os balneários, começando o Carvalhos em power play a segunda parte, mas não conseguiu ultrapassar Chanoedo. A equipa da casa voltou a aguentar 10 minutos sem sofrer até ao descalabro. Em 3 minutos, Rampulha celebrou o hat-trick, Navarro e Honório aumentaram a vantagem para 7-0. Os gols de Rafa Bessa e Diogo Barata e bis de Magalhães e Navarro selaram o resultado final de 11-0. No basquete, o Sporting confirmou um bom momento de forma, vencendo em casa ao Ovarense por 78-64. Os Leões entraram fortes e dominaram quase toda a primeira parte. Malik Morgan com triplos certeiros e João Fernandes seguiu-lhe o exemplo, ajudando o Sporting a construir uma vantagem que chegou aos 20 pontos. Nos minutos finais antes do intervalo, o Ovarense reduziu a diferença para 39-30. Após o descanso, o Sporting voltou a assumir o controle do jogo. No último quarto, o Ovarense ainda encurtou a diferença para 7 pontos, mas a entrada de Svensson revelou-se decisiva. O jovem base assinou 8 pontos nos minutos finais com 2 triplos, garantindo a tranquilidade do Sporting e selando o resultado final em 78-64. No voleibol, grande vitória dos campeões nacionais no Pavilhão da Luz, por 3-0. Desde cedo o Sporting mostrou que vinha à luz para conquistar a vitória e só um vislumbre do Benfica a meio do primeiro parcial, onde chegou a liderar por 12-9, deu a sensação que o rival poderia quebrar o enguiço. Embora cometendo vários erros no serviço, o Sporting conseguiu virar o marcador para 25-19 no primeiro set. O mesmo viria a acontecer no segundo set, terminando este em 25-18 a favor dos Leões, e no terceiro set o resultado foi de 26-24. Embora com o resultado mais dividido no terceiro set, a verdade é que a superioridade do Sporting nunca esteve em causa. Portanto, fica aqui feita a análise das nossas modalidades em mais uma semana desportiva. Posto isto, damos por concluído o nosso programa. Não sei antes referir, pessoal, já sabem, estamos à espera das vossas perguntas para a próxima semana. Não esqueçam também de nos seguir nas mais diferentes plataformas. Estamos aqui também para estar em contacto convosco, como é óbvio. E não vou despedir sem, obviamente, desejar que corra tudo bem em Turim. Jogo terça-feira às 20 horas. Teremos também, depois de Turim, um jogo muito, muito complicado nos Açores, em que é imperativo ganhar. Portanto, Parra, não sei se queres dizer algo também em relação ao lançamento destes dois jogos, só mesmo Sim, como sim, são remate dois, como final. dizes, como disseste, são dois jogos muito complicados, duas deslocações. Será difícil contra uma equipa italiana. É sempre jogos que provocam-nos um grande desgaste físico, portanto, a rotatividade também será importante. E tá, para estarmos frescos também no jogo nos Açores, com o Santa Clara, em que precisamos obrigatoriamente de continuar com esta série de vitórias. E gostaria era que na segunda-feira não estivéssemos aqui a dizer: bom, mais um jogo com uma equipa italiana. Parece que já vimos este jogo várias vezes. Sim, Qualquer coisa diferente disto já era bom. claro, sem sombra de dúvida. Vamos ver. Em Turim, fantástico seria pontuar, na minha opinião, já seria muito bom. Portanto, vamos tentar que a equipa não saia de Itália extremamente desgastada também. Sabemos que a Juventus está a passar por uma fase de reestruturação. Vamos ver se é possível aproveitar este momento mais instável do rival. E basicamente é isso que temos para dizer. Importante, importante é o jogo com o Santa Clara, todos sabemos isso. Portanto, vamos tentar dar o máximo nos dois jogos e estaremos aqui para apoiar, como sempre. Exatamente. Posto isto, então damos por concluído mais um programa dos Leões em Jogo. Sportinguistas, muito obrigado por estarem desse lado e vemo-nos para a semana. Saudações leoninas. Saudações.